Tudo começou numa manhã gelada, quando um milionário entrou em sua padaria, flagrou algo que mudaria sua vida para sempre. Uma garota suja, com as mãos trêmulas, escondia pães debaixo de um pano velho. Ela não sabia, mas aquele seria o dia em que sua história cruzaria com a de um homem que nunca mais seria o mesmo. O que ele decidiu fazer, ninguém poderia imaginar. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responda de qual cidade você está assistindo. Era uma manhã fria, daquelas em que até o vapor do próprio café parecia congelar no ar. As calçadas estavam molhadas da garoa da madrugada e o céu ainda estava pálido, tentando clarear entre as nuvens pesadas. O bairro inteiro estava silencioso, exceto pelo movimento na famosa padaria Delícias da Aurora, um ponto conhecido por seus pães premiados, seus doces franceses e seus preços altos. Lá dentro tudo era um capricho só. As luzes amarelas criavam um ambiente acolhedor, o chão brilhava de tão limpo e as vitrines de vidro exibiam pães ainda soltando fumaça, alinhados como soldados dourados. O perfume de massa recém-assada, café fresco e baunilha era quase hipnótico. Cada detalhe parecia calculado, das etiquetas desenhadas à mão até a música clássica suave que tocava ao fundo. Os funcionários usavam aventais alinhados e sorrisos treinados. Não era só uma padaria, era uma experiência. Marcelo, o dono, observava tudo de braços cruzados, encostado na lateral do balcão. Alto, bem vestido, cabelos penteados para trás, olhar atento. Ele era um homem de negócios, rígido, disciplinado. E apesar de ter construído um pequeno império com trabalho duro, poucos o conheciam de verdade. Diziam que era frio, que só pensava em lucro. Mas a verdade é que Marcelo havia endurecido com os anos, por dentro e por fora. Enquanto os clientes entravam e se serviam com calma, elogiando os croissants e elencando os sabores dos macarons, Marcelo notou algo que fugia totalmente daquele cenário impecável. Perto da porta dos fundos, quase imperceptível, estava uma garota. Parecia ter entre 15 e 17 anos. A pele estava coberta por marcas de sujeira. Os cabelos, grudados em mechas e bagunçados, revelavam que banho ali era raridade. A blusa que usava estava rasgada na manga e o casaco parecia mais um saco de estopa, velho e torto nos ombros pequenos. Mas o que mais chamava a atenção era o pano velho que ela segurava com força contra o peito. Ela andava com passos curtos, quase deslizando, como se tivesse medo de fazer barulho. Os olhos vasculhavam tudo ao redor. Os atendentes, os clientes e principalmente os pães das prateleiras mais baixas. Esperou um funcionário se afastar para atender um pedido e, com um movimento rápido, puxou um pão, depois outro e mais um. 3 pães. Escondeu todos debaixo do pano e virou-se, já se preparando para correr. Mas foi aí que ela congelou. Marcelo estava parado bem à frente dela. "Ei!", disse ele, com a voz firme. A garota travou no lugar. Não correu, não gritou. Apenas apertou os pães contra o corpo, como se estivesse protegendo um tesouro. Ele deu um passo à frente. A expressão dele era séria, mas não agressiva. Era o tipo de olhar que os adultos usavam para colocar medo ou tentar entender algo. "Você está roubando da minha padaria?" Ela mordeu o lábio. Não respondeu. Os olhos se encheram d'água, mas não caiu nenhuma lágrima. Ela só balançou a cabeça, devagar. Marcelo olhou para o pano. Via as marcas do pão se formando contra o tecido puído. O cheiro estava ali. O calor também. Os clientes começaram a notar o que acontecia. Um ou outro parou para olhar. Um murmúrio discreto percorreu o ambiente. Um segurança deu um passo à frente, mas Marcelo levantou a mão. "Calma." Ele se agachou na frente dela. Agora estavam na mesma altura. A garota respirava rápido. O peito subia e descia feito tambor. "Qual seu nome?" Ela demorou, mas respondeu. "Luna." A voz saiu baixinha, quase como um sussurro. Marcelo franziu a testa. "Você tem fome?" Ela balançou a cabeça positivamente, e pela primeira vez seus olhos se encontraram com os dele. Havia medo, sim, mas também uma espécie de orgulho ali. Como se roubar não fosse vergonha, e sim, sobrevivência. "Tem mais alguém com você?" Ela hesitou. Depois assentiu com a cabeça. "Minha irmã, ela tá lá fora, esperando. Tá com frio." Marcelo ficou em silêncio por alguns segundos. O barulho da padaria seguiu ao fundo, mas parecia distante. Ele olhou para o pano, depois para o rosto dela de novo. Ela, por sua vez, se encolheu esperando o pior. Achava que ia ser expulsa, que ele chamaria a polícia, ou segurança. Mas nada disso aconteceu. Ele se levantou devagar, apontou para os fundos e disse, "Vem comigo." Ela regalou os olhos. Ficou parada. "Calma. Ninguém vai te bater, nem brigar com você. Só quero conversar,
longe dos olhos curiosos. Luna hesitou mais um pouco, mas acabou seguindo. Os dois desapareceram atrás da porta que levava ao depósito, deixando para trás uma vitrine cheia de pães e clientes cheios de perguntas. Os fundos da padaria tinham um cheiro diferente. Misturava-se o perfume dos pães recém-assados com o calor dos fornos que ainda exalavam vapor. Ali, entre sacos de farinha empilhados, caixas de leite e bandejas já vazias, Marcelo caminhava à frente com passos firmes. Atrás dele, Luna vinha devagar, olhando tudo com desconfiança. Era um lugar apertado, sem janelas, mas ainda assim mais quente do que a rua fria de onde ela viera. Marcelo parou ao lado de uma pequena mesa de metal, puxou uma das cadeiras e apontou com o queixo. "Senta aqui." Ela obedeceu, mas antes ajeitou os pães dentro do pano, com tanto cuidado como se fossem joias. Ainda não sabia se podia confiar naquele homem. Marcelo ficou alguns segundos em pé, observando em silêncio. Pegou uma garrafa térmica, encheu uma caneca e colocou sobre a mesa. "É leite. Tá quente." Luna não tocou, só olhava desconfiada. "Não tem veneno, tá?" Disse ele com um meio sorriso, tentando quebrar o clima tenso. Se eu quisesse te fazer mal, já tinha feito. Ela mordeu o lábio e, ainda com receio, pegou a caneca com as duas mãos. Ao primeiro gole, seus olhos se fecharam como quem encontra abrigo. O calor do leite parecia aquecer por dentro o que a fome congelava por fora. "Há quanto tempo você não come?" ele perguntou, puxando a outra cadeira e se sentando de frente para ela. Ela olhou para ele, depois para os pães embrulhados no pano. "Desde ontem. Só dividi uma banana com minha irmã, e ela é menor, então dei mais para ela." Marcelo assentiu com a cabeça, mas por dentro aquela resposta rasgava. A última vez que ele tinha sentido fome, nem lembrava. Seu mundo sempre foi outro. Cresceu em berço de ouro, herdou os negócios da família e os multiplicou com uma disciplina fria, sem distrações, sem tempo para emoções. Mas ali, diante daquela criança, a lógica do lucro simplesmente não fazia sentido. E a sua mãe? Luna baixou os olhos, mexeu no pano sobre o colo. "Morreu faz uns 2 meses, deu febre, a gente não tinha como levar no hospital, morava com ela num quartinho de madeira atrás do campo. Depois que ela morreu, o dono mandou a gente embora." Marcelo ficou em silêncio, respirou fundo. Aquele tipo de história para muita gente era só número nas estatísticas. Criança na rua, mãe doente, abandono. Mas quando tinha nome, rosto, cheiro, doía diferente. "E o seu pai?" Ela ergueu os olhos devagar. Havia raiva ali, uma raiva contida, silenciosa, mas forte. "Foi embora, disse que ia voltar, nunca voltou. Às vezes acho que é melhor assim." O silêncio se fez de novo. Marcelo não sabia o que responder. Estava acostumado a entrevistas, reuniões com investidores, cálculos de rendimento, mas diante daquela garota magra, suja e corajosa, ele se sentia pequeno. "Você costuma fazer isso? Roubar comida?" Ela não hesitou. "Quando não tem outro jeito, sim. Tento pedir antes. Mas a maioria fecha a porta. Diz que vou atrapalhar os clientes, que tô fedendo. Já levei tapa, já chutaram minha sacola, mas a barriga da minha irmã ronca igual a minha. E quando ela chora de fome, eu não consigo ficar parada." Marcelo engoliu em seco. A sinceridade da garota cortava como navalha, sem vitimismo, sem drama forçado, só a verdade nua, crua, de quem conheceu a rua mais do que qualquer escola. "Quantos anos ela tem?" 5. "E vocês estão morando onde agora?" Ela apontou para si mesma como se fosse óbvio. "Na rua. Dormimos atrás da igreja ontem, mas o segurança enxotou a gente antes do sol nascer. Disse que não era lugar de trapo humano." Marcelo se encostou na cadeira e passou a mão no rosto. Aquela frase doía, e era dita por tantos, com tanta naturalidade. Ele ficou ali observando a menina. Notou as marcas nas mãos dela, os dedos sujos, as unhas quebradas. O olhar era de quem já tinha vivido mais do que muitos adultos. Um olhar cansado, mas firme. Duro, mas vivo. "Você não tem medo?" Ela deu de ombros. "Tenho. Mas minha irmã tem mais. Então eu tenho que parecer forte para ela acreditar que tudo vai ficar bem." Marcelo sentiu um nó na garganta. Por dentro algo mudava, como se uma rachadura abrisse caminho no muro que ele mesmo construiu ao longo da vida. "Por que escolheu a minha padaria?" Ela deu um sorriso tímido, quase imperceptível. "Aqui tem o melhor cheiro. A gente passa na frente todo dia. E quando o vento vem do lado certo, parece que tem um pedaço de céu no ar." Marcelo riu pela primeira vez. "Um pedaço de céu é..." Ela sentiu com a cabeça. "Mas céu não enche barriga." Os dois riram, um riso leve como quem encontra alívio no meio do caos. "Você disse que sua irmã está lá fora? Onde?"
Ele perguntou, tentando manter o tom calmo. Luna deu uma olhada rápida em direção à porta dos fundos da padaria, como se esperasse que a irmãzinha tivesse sumido, mas então sussurrou. Atrás da lixeira azul, falei para não sair de lá até eu voltar. Marcelo se levantou devagar e fez sinal com a cabeça. Vamos lá buscar ela. Luna arregalou os olhos. Ela tá com o rosto machucado, não gosta que os outros vejam. Marcelo sentiu o estômago revirar. Machucado como? Ela baixou a cabeça. Ontem um homem chutou a gente, disse que estávamos atrapalhando o caminho dele. Ela caiu e bateu a cara na calçada. Tentei segurar, mas ele empurrou. Não deu tempo. Marcelo ficou sem fala por alguns segundos. A imagem de uma criança caída no chão frio, sangrando, sendo tratada como lixo, aquilo o atingiu como um soco no meio do peito. Ele pegou um casaco que estava pendurado num gancho e estendeu à menina. Vamos buscar sua irmã agora. Depois a gente vê o que fazer. Saíram pelos fundos. O vento gelado da rua bateu com força no rosto de Marcelo, que já sentia o coração acelerado. Andaram alguns metros até a lateral do prédio. Luna correu na frente, desviando das poças e latas de lixo com a habilidade de quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Atrás da grande lixeira azul, encolhida como um passarinho ferido, estava a irmã dela. Era ainda menor do que Marcelo imaginava. Tinha o cabelo todo embaraçado e o rosto machucado, um arranhão no queixo e um hematoma já escuro na bochecha direita. Mas o que mais chamava atenção era o olhar assustado, fixo em qualquer movimento mais brusco. Essa é a Malu, disse Luna com voz doce, ajoelhando-se e puxando a irmã com cuidado. Marcelo se agachou também, tentando não parecer ameaçador. Oi, Malu, tudo bem, pequenininha? Ela só abraçou a irmã com força. Luna cochichou algo no ouvido da pequena, que então olhou para Marcelo com desconfiança, mas sem lágrimas. Não havia espaço para choro ali. Aquela menina já tinha entendido que o mundo era frio demais para isso. Ela quase não fala. Desde que nossa mãe morreu, ela ficou mais quieta ainda, explicou Luna, com uma maturidade que não combinava com a pouca idade. Marcelo sentiu a garganta apertar. Ele estendeu a mão. Vamos entrar, lá dentro tá quentinho. Tem mais pão e suco também. Voltaram pela porta lateral. Os clientes dentro da padaria viraram o rosto, curiosos. Alguns franziram a testa ao verem as meninas sujas entrando. Uma mulher elegante chegou a comentar com a amiga. Deviam manter esse tipo de gente longe. Estraga o ambiente. Marcelo ouviu, parou e encarou a mulher por 2 segundos que pareceram uma eternidade. Depois virou-se para Luna. Vamos pro escritório. Lá vocês podem descansar um pouco. Fechou a porta atrás de si. Com as duas sentadas num sofá pequeno, ele trouxe uma toalha limpa, um suco de caixinha e um pacote de bolachas recheadas. Enquanto elas comiam e dividiam cada mordida como um ritual sagrado, Marcelo foi até a janela, encarando a rua movimentada. Ali, naquele instante, ele entendeu uma coisa que nunca tinha sentido tão forte. Há uma fome que vai além da comida. É a fome de cuidado, de proteção, de paz. O que vocês faziam antes da sua mãe morrer? Ele perguntou, ainda sem tirar os olhos da rua. Luna respondeu depois de alguns segundos. Ela vendia bala no sinal. Às vezes limpava a casa. Quando sobrava comida, a gente comia. Quando não, dormia com fome. Vocês estudavam? Ela negou com a cabeça. Nunca deu tempo. Ou era comer ou era escola. Marcelo virou-se devagar. E agora o que vocês fazem o dia inteiro? Andamos, de lugar em lugar. Tentamos pedir comida. Às vezes ganho uma moeda e compro pão dormido. Quando não ganho, espero a noite para fuçar o lixo. Já achei bolo quase inteiro jogado fora. Era como ouvir um relato de guerra. Mas a guerra ali era invisível e diária. Marcelo respirou fundo. A cabeça girava, o coração também. E pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava nos lucros, nem nos números, nem nos prêmios que a padaria havia ganhado. Pensava apenas no absurdo que era 2 crianças terem que lutar para comer, para existir. Eu posso ajudar vocês, ele disse com a voz mais firme. Naquele momento, algo mudou dentro de Luna. Ela não disse nada, não chorou. Apenas assentiu com a cabeça e segurou a mão da irmã. E pela primeira vez em muitos e muitos dias, ela acreditou que talvez, só talvez, o mundo pudesse ser um pouco melhor do que ela achava. A sala dos fundos da padaria estava aquecida, mas o ar ainda parecia pesado. Luna e Malu estavam sentadas juntas no sofá de couro gasto, enroladas numa manta que Marcelo havia mandado buscar no porta-malas do carro. Malu dormia, encolhida como um passarinho ferido, com a cabeça no colo da irmã.
Luna acariciava os cabelos da pequena com calma, como se o movimento suave pudesse apagar as dores da noite passada. Marcelo observava a cena de pé, escorado na parede, com os braços cruzados. Não dizia nada, apenas olhava. Era como se cada minuto passado ali fosse abrindo brechas em um coração que ele mesmo havia fechado há anos, tijolo por tijolo. Aos poucos, os ruídos da padaria voltavam a surgir do outro lado da porta. Pratos batendo, copos sendo enchidos, máquinas apitando. O mundo seguia seu ritmo, alheio ao que acontecia naquele cômodo escondido. Mas dentro daquela sala, o tempo parecia ter desacelerado. Era como se a vida dissesse, respira e olha com atenção. Marcelo sentou-se na cadeira da mesa de reuniões, apoiou os cotovelos na mesa e levou as mãos ao rosto. Respirou fundo. Lembrou da infância, do pai rígido, dos estudos forçados, dos almoços frios em casa grande e silenciosa. Nunca faltou comida, nunca faltou cama, mas também nunca teve abraço, nem presença, nem escuta. E agora ali, duas meninas marcadas pela ausência de tudo, ofereciam a ele o que ninguém jamais ofereceu: verdade. Um celular vibrou no bolso da calça. Era o gerente da padaria, Rodrigo. Seu Marcelo, tá tudo certo por aí? Tem uma cliente reclamando que viu meninas de rua entrando pelos fundos. Marcelo segurou a raiva. Tá tudo sob controle, Rodrigo. Cuida dos pedidos. Se perguntarem, diz que eu tô resolvendo algo importante. E desligou, sem esperar resposta. Voltou a olhar para Luna, que o encarava em silêncio. Um silêncio profundo, maduro, daqueles que dizem mais do que palavras. Você deve achar estranho, né? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Tá aqui no seu canto bonito com seu terno caro e de repente duas fedidas aparecem e bagunçam tudo. Marcelo soltou um riso discreto, meio sem graça. Na verdade, acho que vocês bagunçaram sim, mas foi por dentro. Ela não entendeu de cara. Por dentro? É. Aqui, disse ele, apontando para o próprio peito. Tem coisa que fica tão guardada que a gente esquece. Acha que já não sente mais nada, mas aí vem alguém e mexe, cutuca, remexe e tudo volta. Luna abaixou os olhos, apertando a manta ao redor da irmã. A gente não queria atrapalhar. Era só para hoje. Eu ia pegar os pães, sair correndo e pronto. Você nem ia lembrar da gente. Mas eu vou lembrar. O silêncio voltou, mas dessa vez não era pesado. Era um silêncio de quem compreende, de quem escuta com o coração. Marcelo se levantou, foi até a mesa de canto e trouxe duas caixas. Em uma delas, havia roupas de uniformes novos, ainda embalados. Na outra, itens de higiene que ele mandava distribuir entre os funcionários. Um projeto interno que nunca tinha saído do papel. Isso aqui era para doação, ficou esquecido num canto, mas agora eu sei para quem entregar. Luna olhou desconfiada. Ela mordeu o canto da boca. Não era fácil acreditar. A rua ensina isso desde cedo. Ninguém dá nada de graça. Todo gesto gentil pode esconder um preço. Mas havia algo no tom dele. Um cansaço diferente, como se ele também estivesse tentando acreditar em algo novo. Marcelo sentou-se de novo, observou a pequena Malu, agora dormindo com a respiração mais calma, e fez uma pergunta que ele mesmo não esperava fazer. Você já pensou em trabalhar? Luna arregalou os olhos. Eu trabalhar aqui? Por que não? É inteligente, é rápida e não tem medo de encarar. Isso vale muito mais que currículo. Ela soltou um riso curto, quase irônico. Mas eu sou uma moradora de rua. Ajudar não é crime. Pode aprender a embalar, organizar, dobrar caixas. Não é trabalho pesado. E você ainda come direito. Dorme em lugar seguro. O coração dela disparou. Não era bem a proposta que esperava. Mas havia uma sinceridade ali, um jeito novo de ser vista. E Malu? A gente dá um jeito. Tem um quartinho nos fundos. Eu usava como depósito. Tem janela, cama de solteiro, até uma tomada. Se vocês quiserem, podem ficar por uns dias. Pelo menos até se recuperarem. Luna ficou em silêncio. Olhou para a irmã, depois para ele. Você está fazendo isso por pena? Marcelo negou com a cabeça, com firmeza. Tô fazendo porque eu também já precisei de alguém. Só que, quando pedi ajuda, ninguém apareceu. E talvez agora eu possa ser esse alguém para vocês. Ela não respondeu. Só assentiu com a cabeça. Um gesto pequeno, mas que carregava tudo. Confiança, gratidão e, principalmente, esperança. Era isso que mudava as coisas. Não eram promessas grandiosas, nem discursos emocionados. Era aquele instante silencioso, onde alguém dizia, eu vejo você. E Luna, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu vista. Na manhã seguinte, a padaria abria como sempre às 6 em ponto. A vitrine estava impecável, o pão francês crocante e o café recém-passado exalava o aroma que chamava os primeiros clientes.
Mas naquele dia algo era diferente. Nos fundos, onde normalmente o silêncio imperava até o horário de troca de turno, havia movimento desde cedo. Luna acordara antes mesmo do sol nascer, sentada na ponta da cama do pequeno quartinho que Marcelo havia cedido às duas irmãs. Era simples, com paredes ainda com cheiro de tinta e uma janela que rangia ao abrir, mas para ela era o melhor lugar do mundo. Dormir ali com Malu enroscada em seus braços, cobertas por uma manta grossa, aquecidas por algo mais forte que o lençol. Segurança. Ela não sabia se aquilo ia durar. Mas só por aquela noite ela não teve que proteger a irmã do vento, do barulho ou de homens bêbados. Não teve que ouvir o ronco do estômago vazio, nem o choro contido de Malu pedindo comida. Vestiu a roupa que Marcelo havia separado, um uniforme simples da padaria. Era grande para ela, mas bastou dar um nó na cintura e dobrar as mangas que serviu. Ao se olhar no espelho, trincado, preso na parede, viu algo que não reconhecia. Dignidade. No salão principal, Marcelo estava com uma xícara na mão, encostado no balcão, observando o entra e sai dos funcionários. Seu rosto parecia mais leve. Não dormira muito, mas o que dormiu foi diferente. Um descanso com propósito. Rodrigo, o gerente, se aproximou. "O senhor tem certeza disso, Marcelo? Uma sem teto, trabalhando aqui?" Marcelo virou-se com calma, mas com firmeza no olhar. "Ela não vai trabalhar, vai aprender. Vai ajudar e vai se alimentar. Não estou contratando uma funcionária, estou abrindo uma porta." Rodrigo franziu a testa, sem entender. "Mas, e os clientes? E a imagem do lugar? A imagem do lugar vai melhorar. Porque hoje, pela primeira vez, a padaria vai ser mais do que pão bonito na vitrine. Vai ter história, vai ter alma." Rodrigo não respondeu. Sabia que, quando Marcelo falava daquele jeito, era decisão tomada. Pouco depois, Luna apareceu no salão. Estava com o uniforme, o cabelo preso num coque bagunçado e o olhar dividido entre medo e curiosidade. Os funcionários a encararam com surpresa, alguns até com desprezo velado. Uma atendente cochichou para outra. "Essa aí ontem estava pedindo pão no lixo e hoje está aí, igual gente." Marcelo ouviu e não deixou passar. "Se alguém aqui nunca errou por desespero, pode ir embora. Mas se já passou fome ou viu alguém passar, então trate com respeito." O ambiente se calou. Luna ficou parada, sem saber o que fazer. Marcelo caminhou até ela, agachou-se devagar e falou num tom que só ela ouviu. "Lembra do que te falei ontem? Aqui, ninguém vai te tratar como o resto. Você vai mostrar quem é." Ela sentiu. "Então começa me ajudando a embalar esses pães para entrega. Rodrigo vai te mostrar como faz." Rodrigo, um tanto relutante, a levou até o canto onde ficavam as embalagens e as cestas. Aos poucos, Luna foi aprendendo. Dobrou papel, encaixou os pães, separou etiquetas, tinha jeito. Era rápida, atenta e, o mais importante, tratava cada pão como um presente. Marcelo observava de longe com uma sensação estranha no peito. Era como se algo dentro dele estivesse sendo restaurado, como se aquele gesto, tão simples, tivesse voltado no tempo e feito dele novamente um ser humano completo. Na hora do intervalo, Luna se sentou com Malu no fundo da padaria, agora com um pratinho com pão de queijo e um copo de suco. Malu sorria, um sorriso tímido, banguela, mas cheio de luz. "Tá gostoso?" perguntou Luna, fazendo carinho no braço da irmã. Malu assentiu com a boca cheia. Aquilo era tudo, aquilo bastava. À tarde, uma cliente frequente da padaria, senhora elegante com chapéu branco e colar de pérolas, viu Luna limpando o balcão e chamou Marcelo. "Não sabia que o senhor contratava gente desse tipo. Achei que fosse um estabelecimento de classe." Marcelo deu um sorriso frio. "Senhora, essa garota é mais digna que muita gente que entra aqui. Ela não tá só limpando, tá ensinando. A mim, aos funcionários, e talvez a senhora também." A mulher não soube o que responder. Naquele mesmo dia, ao final do expediente, Marcelo chamou Luna até o escritório. Ofereceu um copo de achocolatado, abriu a carteira e tirou uma nota. "Isso é pelo seu dia de hoje. Você trabalhou, ajudou, se esforçou, e eu honro isso." Luna pegou a nota como quem segura um troféu. Seus olhos brilharam, mas ela não chorou. Apenas disse, "Obrigada, senhor Marcelo. Eu nunca vou esquecer." "Você não precisa me chamar de senhor, só de Marcelo, e amanhã, se quiser, tem mais." Ela sorriu. E nesse sorriso havia tudo o que ele precisava ver: alívio, gratidão e pertencimento. Foi naquele instante que Marcelo entendeu que a decisão dele tinha sido muito maior do que acolher duas meninas. Ele tinha acolhido a si mesmo. A parte esquecida dele, que um dia sonhou, que um dia teve medo, que um dia só queria ser visto por alguém. E agora, ao fazer isso por Luna e Malu, ele finalmente se reencontrava.
O tempo passou como quem anda devagar, mas não para. Dias viraram semanas, e a rotina na padaria se ajustava com naturalidade à presença de Luna e Malu. No começo havia olhares tortos, cochichos disfarçados, desconfianças aqui e ali, mas aos poucos esses olhares deram espaço a outra coisa: admiração. Luna, antes mesmo do galo cantar, colocava o uniforme com cuidado, prendia o cabelo como vira uma das atendentes fazer, ia direto para a bancada onde aprendeu a organizar as entregas. Era metódica, rápida e, acima de tudo, fazia tudo com carinho. Desde dobrar um guardanapo até limpar o balcão, ela tratava cada tarefa como algo importante. Marcelo, que antes passava despercebido pelos próprios funcionários, começou a ouvir sorrisos sinceros quando entrava. Não era mais apenas o dono, era o homem que havia dado uma chance onde ninguém via valor. Era como se aquele gesto tivesse lavado não só a alma de Luna, mas também o chão inteiro da padaria. Tudo parecia mais leve, mais humano. Na terceira semana, ele levou Luna até a parte interna da cozinha, onde só os mais experientes tinham acesso. "Hoje você vai aprender a modelar o pão", disse ele, mostrando a bancada enfarinhada. Luna arregalou os olhos. De verdade, mas com uma condição: tem que errar." "Errar?" "É, porque só aprende quem erra." Ela riu e mergulhou as mãos na massa. Os dedos ficaram brancos, o avental sujo e o riso leve como não se via há tempos. Marcelo observava de longe, lembrando dos próprios erros, dos que o ensinaram e dos que o endureceram. Ali ele estava tentando não endurecer mais ninguém. Naquele mesmo dia, Luna escreveu o nome da irmã com farinha na bancada e disse, olhando para Marcelo: "Um dia a Malu vai estudar. Vai ter uniforme, caderno e lápis com cheiro de novo." Marcelo não respondeu, mas aquela frase ficou guardada na memória como uma meta. Durante as noites, as meninas dormiam no quartinho nos fundos. Marcelo mandou instalar uma cortina nova, um aquecedor portátil e colocou 2 ganchos na parede, um para cada mochila que ele mesmo comprou. Nas mochilas colocou cadernos, lápis, escova de dente e um bilhete. Cada linha escrita é uma chance de mudar o mundo. Comecem pelas suas. Luna leu em voz alta para Malu, que sorriu com os olhos brilhando. Era pouco, mas para elas era tudo. Aos sábados, Marcelo as levava até a feirinha do bairro, deixava que escolhessem frutas, doces e até um brinquedo usado. Numa dessas idas, Malu pediu uma boneca de pano com um vestido rasgado. Marcelo ofereceu uma nova, mas ela disse: "Essa é igual a mim, só tá esperando um abraço." Ele não disse nada, só pagou e entregou a boneca com cuidado. Luna, por sua vez, começou a aprender mais do que apenas padaria. Marcelo emprestava livros, ensinava a fazer contas, a reconhecer datas e ler etiquetas. Num domingo ela chegou animada. "Consegui ler o nome da rua sozinha. Tá escrito Rua das Palmeiras, né?" "Tá sim, e você vai ler muito mais ainda." As pequenas conquistas dela se tornaram também as vitórias dele. Não havia mais pressa em expandir a rede de padarias, nem planos grandiosos. Agora o que importava era ver Luna amassar a massa com firmeza, ver Malu desenhar corações num papel de pão, ver a vida florescendo num lugar onde antes havia apenas lucro. Um dia, Rodrigo, gerente, puxou Marcelo no canto. "Preciso admitir, me enganei com ela." "Com quem?" "Com a Luna. E com você também. Isso tudo mudou a gente." Marcelo sorriu. Era a primeira vez que ouvia algo assim de Rodrigo, e no fundo sabia que ele não era o único que havia mudado. Na quarta-feira daquela semana, uma cliente entregou um envelope branco nas mãos de Luna, que o levou imediatamente para Marcelo. Dentro havia um bilhete escrito à mão. "Não conheço essa menina, mas a vi tratando um senhor idoso com um cuidado que ninguém teve. Ela me emocionou. Parabéns por enxergar o que muitos ignoram." Marcelo leu, dobrou o bilhete com cuidado e guardou na carteira. Aquilo valia mais que qualquer diploma pendurado na parede. À noite, no silêncio do escritório, Marcelo ficou olhando uma foto antiga. Ele, ainda jovem, ao lado do pai, com o olhar duro e o sorriso forçado. Depois, olhou para a porta que levava ao quartinho onde Luna e Malu dormiam. Pensou em tudo o que tinha construído, perdido, ignorado. Pensou no que ainda podia fazer. Então tomou uma decisão. Ligou para uma antiga amiga da mãe que trabalhava como assistente social. Sem contar detalhes, pediu orientação. Queria entender como poderia registrar as meninas para matrícula escolar, sem complicações. Não queria exposição, nem mídia. Queria apenas o direito delas de existirem com dignidade. A amiga, emocionada com a história, prometeu ajudar sem burocracia. Na manhã seguinte, Luna foi chamada ao escritório.
Tenho uma proposta, mas você precisa me dizer com sinceridade. Quer estudar? Ela hesitou. Não sabia se era uma pergunta com armadilha. Quero, sempre quis, mas e a padaria? Vai continuar aqui, você vai estudar de manhã e vem para cá à tarde, que tal? Os olhos dela brilharam. E a Malu? Ela também. Vai para a escola infantil. E vocês vão continuar dormindo aqui até a gente achar um lugar só para vocês. Luna não conseguiu segurar. As lágrimas vieram, lentas, quentes, inesperadas. Ela se jogou nos braços de Marcelo, que pela primeira vez em muitos anos chorou também. Foi ali, naquele abraço desajeitado, que a mudança se concretizou. Era uma manhã ensolarada, daquelas que parecem anunciar que tudo vai dar certo. A vitrine da padaria estava mais bonita do que nunca. Luna, agora com o uniforme ajustado ao corpo magro, organizava pães doces com precisão. Ao lado dela, Malu, de vestidinho novo e lacinho no cabelo, ajudava a dobrar guardanapos coloridos. Era dia de festa no bairro, um evento que Marcelo apoiava todos os anos, mas que, dessa vez, tinha um sabor diferente. Luna estava rindo, um riso de verdade. Um riso que não se via há meses. Marcelo, do outro lado do balcão, apenas observava. Ele aprendeu a não interromper os momentos de felicidade, apenas sentia em silêncio a alegria crescer por dentro. Mas nem todo sol dura para sempre. Por volta das 11 horas, quando a padaria já começava a encher, uma sombra cruzou a porta. Era um homem magro, de boné encardido e olhos fundos. Trazia nas mãos uma sacola velha e fedia bebida barata. Ninguém o reconheceu de imediato. Ninguém, exceto Luna. Ao vê-lo, o sorriso dela desapareceu como se alguém tivesse puxado o fio da luz. Ela parou no meio do movimento, os olhos arregalados, o corpo tremendo. As mãos, que há segundos arrumavam sonhos recheados, agora apertavam o pano do avental com força. O homem caminhou devagar até o balcão, arrastando os pés. Os clientes se afastaram, incomodados com o cheiro. Um atendente se aproximou para intervir, mas Luna fez sinal para não se aproximar. "Luna", disse o homem com a voz rouca, "sou eu, seu pai." A palavra pai parecia não caber naquele homem. Era como um sapato apertado num pé que nunca coube. Marcelo, ao ouvir aquilo, veio imediatamente. Colocou-se entre ele e Luna, firme. "Tem algum problema aqui?" O homem riu, com um dente a menos. "Problema nenhum. Só vim ver minhas filhas." Marcelo franziu o senho. Olhou para Luna, que agora segurava Malu pelos ombros, protegendo-a instintivamente. "Ele não é pai. Ele sumiu. Deixou a gente quando a mamãe ficou doente. A gente ficou sem comida, sem nada", disse Luna, com a voz embargada. O homem deu de ombros. "Era muita pressão. Fugi mesmo. Mas agora estou aqui, né? Quero ver como elas estão. E se tiver algum dinheiro também, ajuda." A sinceridade podre daquela fala revoltou Marcelo, mas ele se conteve. "As meninas agora estão sob minha responsabilidade. E você, se for mesmo pai, devia ao menos ter vergonha na cara." O homem não gostou do tom. Deu um passo à frente. "Olha aqui, doutor. Eu tenho sangue nelas. E isso me dá direito. Vai dizer que agora são suas." Marcelo respirou fundo. Chamou discretamente Rodrigo, que entendeu na hora e acionou a polícia. Enquanto isso, Luna se pôs na frente de Malu. "A gente passou fome por sua culpa. Você batia na mamãe, eu lembro. A Malu era pequena, mas eu via. Quando ela chorava, você gritava. Quando mamãe tossia sangue, você dizia que era frescura." A padaria inteira estava em silêncio. O homem tentou rir, mas era um riso fraco. De quem foi desmascarado? "Ah, então agora você tá cheia de moral? Só porque arrumou um velho rico para cuidar de você?" Marcelo deu um passo à frente, o olhar firme como pedra. "Cuidado com o que diz. Aqui você não grita. Aqui ninguém mais tem medo de você." Nesse momento, 2 viaturas chegaram. Os policiais entraram e ouviram Marcelo, que explicou tudo de forma firme, sem elevar a voz. Luna, mesmo tremendo, confirmou cada palavra. Contou o que lembrava, sem floreios. Só a verdade. Um dos policiais reconheceu o homem. "Esse aí já tem passagem. Abandono de incapaz. Violência doméstica. Já devia estar preso faz tempo." O homem tentou sair andando, mas foi algemado ali mesmo, diante de todos. Enquanto era levado, ele virou o rosto para Luna. "Você vai se arrepender, tô dizendo." Mas ela não respondeu. Só abraçou Malu com força. Marcelo colocou a mão no ombro dela. Acabou. Agora acabou de verdade. Nos dias seguintes, Luna ficou mais quieta. Era como se o fantasma do passado tivesse voltado só para lembrar que ainda existia. Mas ao mesmo tempo algo mudou dentro dela. Uma coragem silenciosa surgiu. Certa noite, sentada na cama ao lado de Marcelo, ela disse: "Eu tive medo, muito medo. Mas quando ele falou, eu só consegui pensar que eu não sou mais aquela menina do barraco.
Agora eu sou Luna da padaria. Marcelo sorriu, com os olhos cheios d'água. E vai ser quem quiser ser, e ninguém vai te tirar isso. Luna, pela primeira vez, acreditou de verdade. O sol nascia devagar, pintando o céu de tons dourados e lilazes, enquanto as primeiras luzes da padaria já estavam acesas. Era uma sexta-feira como qualquer outra para os que passavam apressados na calçada, mas lá dentro um sentimento diferente pairava no ar. Pareciam daqueles dias que a gente sente no peito antes mesmo de entender o porquê. Luna já estava em pé desde as 5 da manhã. Arrumou os cabelos com cuidado, colocou o uniforme recém-lavado, amarrou o avental com capricho e calçou os tênis que Marcelo havia dado no último aniversário. Estavam gastos nas bordas, mas ainda eram os mais bonitos que ela já teve. Antes de sair do quartinho, olhou para Malu, dormindo tranquila, e beijou-lhe a testa com delicadeza. Na cozinha da padaria, os fornos já trabalhavam a todo vapor. O perfume dos pães de queijo e do brioche de goiabada se misturava ao som do rádio antigo, que tocava baixinho uma canção de Elis Regina. O ritmo calmo da manhã contrastava com a emoção que crescia dentro de Marcelo. Ele observava a Luna de longe, como fazia todos os dias, mas naquela manhã havia algo diferente em seu olhar. Era orgulho. Um orgulho calmo, silencioso, mas que preenchia cada canto de seu coração. Ela já não era mais aquela garota suja, assustada. Era parte viva da padaria. Era parte dele. Às 10h em ponto, uma mulher de blazer azul marinho e crachá no peito entrou pela porta principal. Era uma repórter de um pequeno jornal local que havia recebido uma dica anônima sobre uma menina que mudou a alma de uma padaria famosa. Curiosa, pediu para falar com Luna. Marcelo se aproximou com gentileza. Ela não gosta muito de aparecer, mas posso tentar. Luna estava dobrando caixas no depósito quando Marcelo chegou. Tem uma moça lá fora querendo te conhecer. Quero ouvir sua história. Ela arregalou os olhos. Minha história? Mas eu nem tenho uma. Tem sim. E é mais forte do que você imagina. Luna hesitou. Depois de tudo, aprendera a desconfiar do interesse alheio. Mas o olhar de Marcelo a encorajava. Então respirou fundo e disse: Tá bom, mas se eu gaguejar, você me ajuda? Ele sorriu. Sempre. Sentaram-se numa mesinha perto da vitrine. A jornalista fez perguntas simples. Nome, idade, como havia chegado ali. Luna respondeu com sinceridade, sem floreios. Falou da fome, da perda da mãe, da vida na rua, da primeira vez que entrou na padaria para roubar pão. E de como um moço de cara séria não expulsou, não gritou, não bateu, apenas ofereceu um copo de leite. Quando terminou, a repórter estava com os olhos marejados. E agora? Qual é o seu sonho, Luna? Ela olhou para Marcelo antes de responder, e depois para os pães da vitrine, para o chão limpo, para os quadros na parede. Eu quero abrir minha própria padaria um dia. Não precisa ser grande, não. Só precisa ter calor, cheiro bom e alguém que escute. A frase caiu como poesia no ambiente. A matéria saiu no domingo, com uma foto de Luna sorrindo atrás do balcão, segurando uma cesta de pães. O título era simples, mas forte. Do abandono à inspiração. A menina que ensinou a cidade a ter coração. Nos dias que se seguiram, a padaria nunca esteve tão cheia. Pessoas vinham de bairros distantes só para ver a menina da reportagem. Algumas deixavam bilhetes, outras doavam livros. Mas o mais bonito eram as histórias. Uma senhora chegou com os olhos cheios de lágrimas e disse: Eu fui uma aluna também, mas ninguém me viu. Obrigada por me lembrar que ainda há chance. Outra cliente, mãe solo, pediu emprego. Se essa menina pode começar de novo, eu também posso. E foi contratada. Luna no começo se escondia, sentia vergonha de tanta atenção. Mas Marcelo a lembrava sempre: você não pediu holofote, só pediu pão. Tudo isso que está vindo é porque seu coração virou farol. Um dia, enquanto ajudava um senhor cego a sentar-se e escolher um pão, Luna ouviu algo que nunca mais esqueceria. Você tem luz, menina. Não deixe o mundo apagar. Naquela noite, ao fechar a padaria, Marcelo fez algo que não fazia havia anos. Sentou-se com papel e caneta, como a mãe dele costumava fazer, e escreveu. Não era um contrato, nem uma receita, era uma carta. Luna, você chegou como quem invade, mas permaneceu como quem pertence. Me ensinou a ver o invisível, a ouvir sem palavras, a doar sem pesar. Você salvou minha alma da rotina, e sua irmã salvou o silêncio do meu lar. Se um dia eu me for antes do esperado, a padaria é de vocês, porque o pão alimenta, mas o amor é o que sustenta. Dobrou, guardou numa gaveta com chave. Ainda não era hora de entregar, mas seria.
Alguns meses depois, numa manhã de outono, um menino maltrapilho entrou na padaria. Tinha os pés descalços, a roupa rasgada e olhos que procuravam mais do que comida. Procuravam compaixão. Antes que alguém o mandasse sair, Luna se aproximou, ajoelhou-se e estendeu um pãozinho ainda quente. "Quer um? Tá fresquinho." O menino assentiu, surpreso. "Tem leite também, se quiser, pode me ajudar a arrumar essas caixas e ganhar mais pão depois." E ali, naquele gesto simples, ela fechava um ciclo e abria outro. Porque Luna não apenas recebeu ajuda, ela aprendeu a multiplicar. E naquele dia, ela não era mais só a menina que roubou pão. Era a menina que alimentava esperanças. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.